Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema o quê? Sensacional. Sensacional. Um tema moderno, um tema que todo mundo ama. Arquétipos. Vamos falar de arquétipos. Por que não tem mais música? Kelly, porque daí eles tiram a minha live do ar quando eu faço as minhas dancinhas. Então agora não temos mais música. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Papel e caneta na mão. Já vai expandindo o cabeção, porque hoje é aula para cabeção, assim, porque eu vou trazer duas perspectivas aqui na nossa aula sobre arquétipo. A primeira é uma perspectiva para iniciante começar a compreender um pouco sobre arquétipo, por uma perspectiva mais psicológica e um pouco mais profunda, que não seja só essa mais comum que a gente vê, né, desse assunto que tá tão na moda sobre arquétipos. E a segunda perspectiva é para as minhas alunas queridas expandirem assim num nível ou aquilo que elas já sabem. Então aqui entra todo o lado da profundidade que a gente vai conversar aqui hoje. And here we go, babes. Vamos lá. Arquétipos. Qual que é a perspectiva que eu quero convidar você a olhar para arquétipos? Primeiro, eu quero te convidar a considerar que existem muitas perspectivas e que a ideia aqui não é falar essa tá certa, essa tá errada, essa é melhor, essa é pior. Aqui é mais uma perspectiva que eu vou te convidar a olhar, tá? E sobre essa perspectiva que eu vou te convidar aqui, eu quero te propor uma pergunta. A ideia é, no final da live, eu quero que você tenha a condição de responder uma pergunta. E qual é a pergunta? Como que a relação com os arquétipos pode influenciar a sua experiência e a sua manifestação da máxima potência do seu ser? É isso. Como que a relação com os arquétipos pode influenciar a minha experiência e a minha manifestação da máxima potência do meu ser? Será que me relacionar com arquétipos ajuda eu manifestar essa potência ou será que ela atrapalha? É sobre isso que a gente vai conversar. Porque, em resumo, é isso, né? Quando as pessoas vão buscar essa questão de arquétipo, elas estão querendo o quê? Elas estão querendo algum tipo de ganho. E esse tipo de ganho está relacionado a quê? A ideia de manifestar uma identidade que denote um pouco mais de poder. É isso que as pessoas se interessam em geral com relação ao arquétipo. Então é isso que a gente vai responder aqui e a gente vai usar o que de base? Jung. Muito bem. Vamos começar aqui dividindo a trajetória de arquétipos por duas perspectivas. A primeira, psicológica, e a segunda, do marketing. Para que fique muito claro para você, com letras garrafais e brilhantes, assim, ó, dizendo: não é a mesma coisa! Não é a mesma coisa! Não é a mesma coisa, tá? Apesar de quando a gente procura, por exemplo, no YouTube, vídeos sobre arquétipos, todo mundo, obviamente, começa citando Jung. Por quê? Porque empresta valor, não é? Empresta valor. Então, eu quero defender uma perspectiva sobre Jung, sobre arquétipos, mas eu vou começar dizendo arquétipos e Jung, e vai vir aquela definição de Jung sobre arquétipos. Mas, acabou Jung nesse primeiro segundo do vídeo. Então, o que é importante você entender? Que o que eu vou falar aqui sobre arquétipos é só Jung. Jung. E o que a gente vê no marketing a respeito de arquétipo só tem a primeira linha de Jung. O resto, por quê? Para emprestar valor. Então, olha, o Jung, os arquétipos de Jung, etc, etc. Mas a perspectiva que o marketing traz não é do Jung. Tá? É de quem? Empresta-se a ideia de que foi Jung que começou, né, a falar mais conhecidamente sobre arquétipos, apesar de ser uma ideia mais antiga, mas depois isso vai somar outras perspectivas que têm o seu valor, que têm o seu conteúdo para o marketing, tá bom? Para o marketing. Então,
A trajetória do marketing, ela vai partir de Jung, vai começar de Jung e vai falar sobre Campbell, né? Sobre o monomito, ou seja, a ideia, né, a partir do livro O Herói de Mil Faces, a ideia de que existe um mito comum que é comum a toda a humanidade. Monomito. Qual mito? O mito do herói. E aí, a partir daí, se desenvolvem tantas perspectivas que a gente vê nos filmes, nas propagandas, nos issos, nos aquilo outro, né? Que é essa trajetória do herói. Outra pessoa importantíssima, se você se interessa por essa perspectiva do marketing para você estudar, é um antropólogo chamado Durang, para vocês escreverem certinho. Durang, com G mudo, tá? Ele escreveu o quê? Um livro chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário. E ele vai trazer essa perspectiva do desenvolvimento da humanidade de maneira arquetípica, tá? Outra pessoa muito importante dentro desse contexto, uma pessoa chamada Margaret Mark e também uma outra coautora, Carol Person, que escreveram O Herói e o Fora da Lei, que é da onde sai a ideia dos 12 arquétipos. Então a gente vê na internet os 12 arquétipos de Jung. Mas não é exatamente assim que funciona, tá? O termo arquétipo é de Jung, o restante não é exatamente, tá? Vai se pegando uma coisinha daquilo e se desdobrando naquilo que a gente encontra, que serve de maneira excelente ao propósito do marketing, mas não ao propósito da psicologia. Essa é a grande questão, tá? Então, a partir daqui, são duas perspectivas diferentes. A psicologia segue a estrada do Jung, o marketing segue essa estrada que eu falei aqui de todas essas pessoas, e essas duas estradas vão dar em lugares diferentes. Essa é a questão mais importante que você precisa saber. A estrada do marketing, que vai desenvolvendo essa ideia de arquétipos, caminhando pela antropologia, pela ideia do monomito, pela ideia desses 12 arquétipos universais, ela vai desembocar aonde? Num lugar chamado imagem. E dentro desse lugar, imagem, ele vai levar para onde? Para um lugar chamado produto. E esse produto vai levar você para um lugar chamado o quê? Compra. E esse lugar compra tem qual que é o objetivo? Dinheiro. Ou seja, imagem, produto aplicado a uma pessoa, o que eu estou buscando? Aceitação. Eu vou trabalhar a minha imagem para me tornar um produto de desejo e de aceitação que vai gerar dinheiro, tá? E o da psicologia? A ideia de Jung, vai terminar onde? Num lugar chamado identidade. Identidade e imagem é a mesma coisa? Não. Mas não é nem um pouquinho parecido? Não. No final das contas, você vai descobrir que o preço da imagem é a identidade. Ou seja, quanto vai me custar essa imagem maravilhosa que você está me oferecendo? Ah, pouca coisa. Só sua identidade. É mais ou menos isso, tá? Então, a estradinha da psicologia, falando de arquétipos, vai falar sobre identidade, vai falar sobre essência, vai falar sobre a sua experiência de ser você, vai falar sobre a totalidade do seu ser, vai falar sobre self e vai falar sobre você ser sujeito do seu todo. É esse o objetivo. Então, o que é muito importante você entender? A ideia aqui é falar qual é melhor, qual é pior? Não. A ideia aqui é falar para que você quer brincar de arquétipos? Qual que é seu objetivo ao brincar de arquétipos? E você sabe que uma coisa vai custar a outra, tá? Não são duas estradas que levam ao mesmo lugar, ok? Essa é a nossa pequeníssima introdução. E aí a gente vai começar aqui falando então, ok, todo mundo começa do mesmo lugar, arquétipos a partir de uma definição de Jung. Então, eu vou falar aqui bem simplificado, porque a gente tem muito conteúdo pela frente, mas para você entender um pouquinho, tá? O que vem a ser a definição de arquétipo. Então, primeiro, arquétipos são estruturas fundantes, são fundamentos, são estruturas fundantes da psique humana. Para Jung explicar um pouco melhor aquilo que ele estava compreendendo quando ele começou a perceber o que era arquétipo, ele associou isso, a gente vai ver aqui, à compreensão de instinto. Não instinto no sentido animal, né? Mas instinto no sentido de força psíquica, tá?
Então, é como se ele fosse dizer assim, olha, dentro do lugar mais primitivo, existe uma energia psíquica instintiva. E essa energia psíquica vai tomar a forma de uma imagem, que é um arquétipo, tá? É mais ou menos assim. Então, arquétipo é a imagem do instinto. Os arquétipos para Jung são psicoides. O que quer dizer isso? Eles não estão sujeitos nem ao tempo e nem ao espaço. Então, eles são psicoides, eles estão livres dentro da psique, dentro do inconsciente. Eles não estão sujeitos ao espaço, ao lugar, ao momento da vida da pessoa e nem ao tempo. Quando que Jung começa a entender um pouquinho essa questão de arquétipos? Ele ainda era parceiro de Freud nas suas pesquisas, ele já estava começando a ter essa separação, né, que a gente sabe que vai acontecer, e aí eles pesquisando estruturas psicóticas, eles vão visitar um manicômio. E aí, nesse manicômio, um dos internados vem para Jung e relata, ele olha para o sol e aí ele fala assim, olha, o sol tem um falo que está fecundando a terra. Jung falou, show, como diz minha filha, show. Ok, e aquilo passou. Jung teve um sonho, aquele sonho que eu já contei para vocês aqui, das várias camadas, ele estava começando a descobrir o conceito dele de inconsciente, aquilo ficou armazenado. Muito, muito, muito lá na frente, Jung vai descobrir um mito do deus Mitras, que era um sol com um grande falo que fecundava a terra. E aí ele faz... Uou! Ou seja, o que estava acontecendo com aquele sujeito no manicômio, num contexto de esquizofrenia? A identidade dele, a mente dele estava completamente dominada por uma ideia arquetípica, tá? Então é daí, veja bem, do estudo da esquizofrenia, que Jung começa a entender a força dos arquétipos, tá? Então, eu queria ler uma coisinha aqui para vocês, de onde Jung começa. Eu tô correndo contra o tempo, porque a gente tem tanta coisa legal para falar. Então, aqui, ó, primeiro é a natureza da psique. Aqui é a primeira vez que Jung usa a palavra arquétipo, e eu quero te mostrar em que contexto. Ele diz o seguinte, ó. Da mesma maneira como os instintos impelem o homem a adotar uma forma de existência especificamente humana, assim também, presta atenção, os arquétipos forçam a percepção e a intuição a assumirem determinados padrões especificamente humanos. Os instintos e os arquétipos, que para Jung são dois conceitos correlatos, formam conjuntamente o inconsciente coletivo. Chamo o coletivo porque, ao contrário do inconsciente definido acima, que ele está falando vindo de Freud, né? Não é constituído de conteúdos individuais, isso é, mas ou menos únicos, mas de conteúdos universais e uniformes onde quer que ocorram. O instinto é essencialmente um fenômeno de natureza coletiva, isto é, universal e uniforme, que nada tem a ver com a individualidade do ser humano. Os arquétipos têm essa mesma qualidade em comum com os instintos, isto é, são fenômenos coletivos. No meu ponto de vista, a questão do instinto não pode ser tratada psicologicamente sem levar em conta a dos arquétipos, pois uma coisa condiciona a outra. Quero te chamar atenção para duas palavras fortes que Jung usa aqui e que vão estar presentes no seu olhar durante toda a sua vida olhando para arquétipos. A primeira, forçam. A segunda, condicionam. Então, o que é importante para nós aqui? A gente entender a força dos arquétipos, tá? Psicologicamente.
Jung começa a descobrir isso no manicômio, começa a perceber uma pessoa completamente dominada por um conteúdo arquetípico, a sua identidade completamente ofuscada por um conteúdo arquetípico. Ele identifica esse conteúdo arquetípico como sendo algo que força um comportamento humano. É assim que ele começa a construir essa ideia, tá? Então, a partir daí, a gente vai entender que arquétipo é uma força indestrutível, indefinível, incapturável. É uma força que exerce influência sobre a psique individual. Essa é a nossa introdução, tá? Vamos entender, então, agora essa atuação dos arquétipos dentro desse universo psíquico. Então, eu trouxe aqui 3 mapinhas de Jung que vão, assim, falar, nossa, agora eu entendi tudo. Um primeiro eu já mostrei para vocês em uma outra aula, agora eu trouxe ele mais desenhadinho. Então, eu queria que você imaginasse que, assim, ó, isso aqui, ó, é a cabeça da pessoa, tá? A cabeça, ó. Aqui na frente tem o quê? A persona, a máscara que a pessoa, no caso, usa, tá? O que é essa persona? A persona é a identidade que eu formo adaptativa, aquilo que eu compreendo, a primeira identidade, a primeira noção, o que eu tenho que ser, que eu assimilo daquilo que a sociedade espera de mim, daquilo que os meus pais esperam de mim, daquilo que é aceito, né? Então, todos nós, Jung fala, todos nós buscamos ser um bom filho, um bom irmão, um bom aluno, um bom isso, um bom aquilo. E de acordo com essas referências, a gente cria essa persona. Então, tá aqui. A primeira coisinha aqui que você vê é a persona. Logo atrás da persona tem o ego. Aí aqui, bem aqui no centro da cabeça, né? Como se isso fosse físico, mas é só para você entender, tem o self, que é esse lugar de totalidade, esse sujeito de si mesmo, né? Esse sujeito do ser total que nós queremos atingir quando a gente fala de máxima potência. Atrás disso, de maneira inconsciente, ou seja, o que é consciente para mim? A persona e esse ego, que é essa porção que gerencia as coisas. O que tem lá atrás, escondido, completamente inconsciente? A sombra, que é dominada nas mulheres nos homens pela ânima e nas mulheres pelo ânimos. Então, no caso, eu tenho uma persona, eu tenho uma identidade, sou uma mulher, logo a minha sombra tem uma porção complementar. Então, eu sou mulher, essa porção aqui é masculina, tá bom? Aqui, ó, tá o mundo externo, então, de novo, aqui, ó, mundo externo, vocês aqui, a minha persona, o ego, o self lá no profundo, lá atrás a minha sombra, dominada por um aspecto masculino. Ok? Atrás de tudo isso, o mundo interno. Então, esse mapinha eu já mostrei para vocês em outra aula, é o começo de tudo. A gente vai voltar nele já já. Agora, o ego é a porção que gerencia esses conteúdos. Jung vai chamar de instinto uma carga emocional muito intensa. Então, agora a gente vai para um segundo mapinha aqui, que é esse aqui. Então, aqui é o ego, esse aqui é um mapa de consciência, tá? Então, olha só, qual que é a parte consciente de nós? É só essa azulzinha aqui que eu tô mostrando. Você tá vendo essa bem pequenininha? Essa é a consciência. Essa parte rosinha aqui, ó, é o inconsciente pessoal, certo? Aqui, ó, tem o ego aqui na frente, né? E aqui tem uma linhazinha chamada eixo si mesmo ego. Porque é uma estrutura. Esse ego é o que eu chamo de eu. Então, Jung vai definir. Tem o eu, que eu sou consciente, que é a minha identidade, e tem o si mesmo, que é uma integração de tudo aquilo que eu sou, mas tem muitas partes inconscientes que eu não conheço. Inclusive o conteúdo que Jung vai chamar de luminoso, que seria um conteúdo mais de luz, etc, tá? Mas para chegar nesse lugar, tem que passar pela sombra. Muito bem. Então, tem a parte de mim que é consciente, tem o ego que faz essa negociação com o pessoal aqui fora, tem o si mesmo lá no profundo, aí tem, dentro do inconsciente pessoal, tem o Czinho de
complexos. Então, o que tem dentro do meu inconsciente pessoal? Eu não tenho consciência que tá lá, mas o que tá lá? O que acontece com essas energias emocionais, psíquicas dentro de mim? Elas se aglomeram, se transformam em um complexo. E aí, para chegar no si mesmo, que fica dentro da porção do inconsciente que é coletivo, existem os arquétipos. E eu me relaciono com os arquétipos a partir dos meus complexos, tá? Então eu não tenho como entrar no supermercado e falar: olha, gostei desse arquétipo, vou comprar ele. Nossa, ele é muito bom, né, menina? Nossa, ouvi falar que ele super funciona. Esse aqui também, nossa, adorei esse arquétipo. Não tem. Eu só posso brincar com os arquétipos que correspondem aos meus complexos. Os meus complexos me conectam a determinados arquétipos. Por que isso, minha gente? Já vou explicar. Vamos para o mapinha number 3. Aqui é uma hierarquia desses processos dentro de nós. Então, aqui em cima tem a persona, que é essa que vos fala. Depois, logo da persona, tem o ego. Depois tem a sombra. Depois tem os arquétipos. E depois tem o self. Então, se eu quero atingir o self, eu preciso passar por essas camadas. Mas a fileira dos arquétipos é tão legal. Eu não posso ficar aqui, eu não posso morar aqui na fileira dos arquétipos. Eu adorei, menina, tem uns arquétipos ótimos agora vendendo. Eu não posso ficar por aqui? Não pode, mas aí você vai chegar no self. Para você poder chegar no self, vai ter que passar por essa prateleira dos arquétipos sem comprar arquétipos. Combinado? Então, aí você vai ter que definir o que será que você quer da sua vida. Aonde você vai querer chegar nessa brincadeira. Vou seguir. Vamos entender essa dinâmica agora, tá? Vamos entender essa dinâmica. Então, vou trazer algumas definições aqui muito importantes sobre a dinâmica da psique. Da relação ego, que é o que eu chamo de eu, com esse tal desses complexos que me conectam aos arquétipos, tá? Então, Jung, ele diz o seguinte, que o ego, esse gerente da minha consciência e daquilo que eu chamo de eu, ele é o recipiente da descarga emocional que ocorre quando o complexo é constelado. O que é constelado para Jung? Ativado no inconsciente. Então, eu tenho um complexo, esse complexo é inconsciente, mas de repente acontece alguma coisa aqui fora que acessa diretamente esse conteúdo emocional condensado, chamado complexo, ele é ativado no meu inconsciente, ele dá uma descarga elétrica, como se fosse um choque, e quem é que recebe tudo isso? O eu, tá? Então, é assim que a gente vive. De repente acontece uma determinada coisa, ativa um conteúdo inconsciente meu e de repente eu recebo uma carga no meu ego e aí alguém fala, nossa, o que foi que aconteceu? Nossa, não sei, agora essa aula tá me deixando tão insegura porque eu tava construindo todo um plano sobre esse negócio de arquétipos e agora eu não tô mais muito segura, entendeu? Esse mecanismo que funciona mais ou menos dentro de nós. Aí Jung vai dizer, a origem do complexo é um trauma, é um choque emocional, é um conflito moral que, em última instância, deriva da aparente impossibilidade de afirmar a totalidade da nossa natureza. Ou seja, nós somos uma natureza integral que tem uma parte boazinha e uma parte que não é tão boazinha assim. Por exemplo, não é tão bonito sentir inveja das outras pessoas. Quando a parte que sente inveja não pode brincar, esse complexo se condensa ali, tá? Então a gente vai ter um complexo de eu, a gente vai ter um complexo de um mundaréu de coisa. Tudo é complexo, na verdade, tá? Porque tudo é um aglomerado de carga psíquica. Não significa só complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Então veja, já falei isso também numa aula, vou repetir porque é uma informação muito importante. Dani, qual é o primeiro complexo que se forma dentro do ser humano? O complexo materno. Então veja, se esse é o primeiro complexo, quer dizer que
eu me relaciono, por exemplo, com a prateleira de arquétipos a partir do meu complexo materno. É por isso que eu, ensinando sobre a tecelã, continuamente sobre o feminino ferido, falo para vocês, não existe cura do feminino sem trabalhar a relação com a mãe. Qualquer coisa que não passar por esse lugar é, sei lá, qualquer coisa menos cura desse universo interior profundo, psíquico, cheio de conteúdo emocional. Porque o primeiro complexo que se forma é o complexo materno, tá? Jung também vai dizer, como componentes estruturais da psique pessoal, os complexos ampliam, aprofundam e enriquecem a personalidade. Contudo, eles frequentemente frustram as intenções do ego, causam percepções ilusórias, pensamentos e comportamentos problemáticos e não raramente intenso sofrimento. Não apenas todos temos complexos, de fato, é muito mais o caso de que os complexos é que nos têm. Então, veja, continuamente Jung está trabalhando uma ideia de que esses conteúdos... Então, eu tenho um complexo que ele é tão forte, ele é uma condensação tão forte de emoções que esse eu ainda não conseguiu lidar, que Jung fala, olha, a verdade não é só que simplesmente todos nós temos complexos. É muito mais verdade a gente dizer que os complexos é que nos têm, porque eles são muito mais poderosos. Entende? E esses complexos que eu não consigo integrar naquilo que eu chamo de eu, se conectam a arquétipos. É assim que funciona dentro desse mapinha aqui, tá? Agora, por que que existe essa conexão de complexo com arquétipos? Porque toda dinâmica psíquica é regida por uma lei. Qual lei? A lei da compensação. Tá? O psiquismo, isso Freud vai dizer, todo mundo vai dizer, todo funcionamento psíquico é regido pela lei da compensação. E qual é o objetivo do psiquismo? A integração, a totalidade. Então, eu vivo tentando compensar aquilo que eu não consigo lidar, mas o objetivo final é eu conseguir lidar para integrar, para sentir alívio. Porque essa carga, ela é muito intensa e ela custa, né? Por isso que a gente adora a fileira de arquétipo do supermercado. Porque a gente acredita que se a gente comprar aquele arquétipo e botar na gente, vai resolver todo esse mundaréu de coisa. Mas não funciona muito assim, certo? Muito bem. Os complexos, esse mundaréu de coisa acumulada, que é um trauma, porque eu não consigo lidar com a bipolaridade deles, são arranjos bipolares, diz Jung. Muito bem. Como é que eu lido com isso, então? Uma parte desse conteúdo eu me identifico e a outra eu projeto. E essas são as nossas relações e esses são os assuntos de terapia. Então, geralmente, o que vai virar assunto de terapia? As recorrências. O que são recorrências? São situações que sempre acontecem comigo. Por que elas sempre acontecem comigo? Porque vai acumulando carga energética de novos acontecimentos, situações que eu não consegui lidar e etc. E o complexo fica mais denso e eu fico mais suscetível a essa identificação arquetípica compensatória. Então, segundo Jung, dentro dessa dinâmica, a partir dessa minha persona, que eu lido aqui, que eu crio aqui para lidar com as pessoas, eu criei uma identidade para eu me dar bem no mundo, certo? Só que coisas começaram a acontecer e eu comecei a ficar meio triste, comecei a ficar com os conteúdos aí que não tá funcionando muito bem. Esses conteúdos são o quê? Os complexos. Esses complexos se conectam a arquétipos de forma compensatória. Então, eu passo a querer me identificar com arquétipos a partir dos meus complexos. Entende? Então, quer dizer que se eu tenho um complexo que me faz sentir que eu não tenho valor, é natural que na prateleira de complexos, de arquétipos, eu vá me interessar mais pelos arquétipos de poder.
Então, o que que acontece na dinâmica na vida das pessoas de uma maneira geral? A gente vai ter um negócio chamado valência. O que que é a valência? É a intensidade da carga emocional que a gente carrega nos nossos complexos. Quanto maior for a carga negada desse complexo, por exemplo, de inferioridade. Então, todo complexo de superioridade, a pessoa que fica mostrando aqui na persona que ela é superior a todo mundo, esconde um complexo de inferioridade. Sempre equivalente, porque a dinâmica é a compensação. Não esquece disso, tá? Então, dentro dessa dinâmica, quanto maior a carga negada, maior a chance de identificação arquetípica compensatória. Fica bem óbvio, né? Quando a gente olha as pessoas nessa identificação com arquétipos, a gente entende por quê. Um exemplo. Minhas filhas me contaram que as amigas todas agora ativam o arquétipo da Cleópatra. Olha, meu Deus. E aí elas falam, ai não, e as meninas falam, mãe, no TikTok tá cheio de menina que fala que fez a ativação do arquétipo da Cleópatra e os meninos agora estão loucos por elas e não sei o que, daí elas postam print dos meninos no WhatsApp falando, depois que eu beijei você eu nunca mais consegui te esquecer e não sei o que, e tudo isso elas dizem que é porque elas ativaram o arquétipo da Cleópatra. Agora, qual que é a grande questão? Dentro dessa história toda aqui, o arquétipo como um representante de uma forma vazia, ou seja, o arquétipo é uma forma, igual uma forma de bolo. E qual que é o conteúdo do arquétipo? O complexo. Ou seja, a carga é pessoal. A carga de cada um, a carga energética de cada um, na identificação com um arquétipo, é pessoal. Ok? Só que dentro desse inconsciente coletivo, qual que é a base primeira arquetípica? Ela é mitológica. Então, na maior parte das vezes, são seres mesmo, espirituais, que sim influenciam o coletivo. Ou seja, os arquétipos, eles têm uma função: moldar a sociedade, encaminhar a sociedade, moldar o comportamento humano. Tá? Aí vem uma jovem adolescente, como essa história da menininha que ativa o arquétipo da Cleópatra. O que acontece com a energia psíquica dela? É uma energia ainda fraca, porque ela não sustenta esse eu sinto o que eu sou. Ela tá profundamente insegura, buscando ser aceita aqui fora. E aí ela não suporta a angústia desse complexo, né, que nasce da relação com a mãe, que nasce da identidade, da identificação dela com essa figura da mulher na mãe. Ela não consegue lidar com isso, aí ela fala, eu não quero me sentir assim, eu quero me sentir como esse arquétipo da Cleópatra, que é muito poderoso e que todo mundo fala que os homens vão ficar loucos por mim. Então ela pega essa forma cheia de um conteúdo que tem fundo espiritual e pega a partinha dela que é bem frágil e não tem forma nenhuma e fala, eu quero colocar aqui dentro. E coloca aqui dentro. E de repente ela fala, nossa, agora eu tô me sentindo maravilhosa, porque agora eu sou a Cleópatra. Só que a grande questão é o seguinte, esta partinha dela aqui vai ser engolida por essa aqui, ó. E provavelmente nunca mais vai se desenvolver. Por isso que o preço da identificação é a identidade. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então veja que diante dessa dinâmica que todos nós temos que fazer, eu cresci, criei uma persona, fui no mercado, no mundo, né? Testei a persona para ver se funcionava. Cada pessoa vai ter um feedback dessa persona. Algumas vão ver que essa persona não tá funcionando muito. Essa máscara, essa identidade que eu criei de adaptação não tá funcionando muito, não tá trazendo a realização que eu gostaria, não tá trazendo os ganhos que eu gostaria, não tá trazendo as conquistas que eu gostaria, e isso vai ativar os meus complexos e vai trazer uma carga emocional a ser trabalhada. Se eu começo a lidar com essa consciência e começo a integrar as partes que eu nego,
o que vai surpreendentemente acontecendo? Essa energia psíquica vai ganhando força e vai ficando total. Então, por incrível que pareça, quanto mais eu admito que eu me sinto inferior, mais segura eu me sinto. Então, veja aqui. Qual que é o caminho do senso comum? O supermercado dos arquétipos. E aí tem todas as falas que a gente conhece. Veja eu, era super insegura. Depois que ativei o arquétipo do não sei o quê, nossa, agora minha vida funciona maravilhosamente bem. Lógico, não é mesmo? Por quê? Porque você não vivenciou essa dinâmica que eu tô explicando aqui, tá? A questão é, e pra frente? Aí é que entra os assuntos, não é mesmo? E a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu ver essa partinha que já falei. Essa partinha também já falei. Deixa eu tirar meus mapas sensacionais daqui. Agora a gente vai ver... Deixa eu ver, isso aqui também já falei. É tanto livro que eu trouxe aqui para nós. O arquétipo da deusa. Minha filha, o arquétipo da deusa é a maior prisão. É a maior prisão que uma pessoa pode entrar sem provavelmente nunca mais conseguir sair. Por quê, Dani? Porque esse feminino encontra a sua máxima potência no amor e na vulnerabilidade, podendo tomar a forma do que for. Mas como eu não suporto sentir tudo isso, porque está cheio de dor, eu vou lá e escolho o arquétipo que mais vem de poder. Entende? E aí, pego toda essa vulnerabilidade, coloco lá dentro e não acho nunca mais. E Jung começa... Onde é que Jung começa a chegar nisso que eu tô ensinando para vocês, a respeito dos perigos dessa identificação arquetípica, tá? Então, por isso que eu falei aqui no início. Um é o caminho da psicologia, outro é o caminho do marketing. É o que eu expliquei aqui, tá? E Jung começa a olhar e falar... esse negócio de arquétipo é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar, na sua própria autoanálise, tá? Quando a gente começa um caminho para tentar ser seguro de verdade, sendo quem a gente é, qual que é o nome desse caminho? Individuação. É quando eu começo a me trabalhar para me tornar verdadeiramente um indivíduo, não uma imagem, um indivíduo com conteúdo total, integral. Tá? Qual que é o primeiro obstáculo que eu tenho? Vamos supor que você está me ouvindo e você fala, nossa, eu adorei isso daí. Qual que é o primeiro obstáculo que eu tenho para a individuação? A persona, essa primeira máscara aqui, tá? Esse é meu primeiro obstáculo. Então, Jung vai dizer, se a identificação com os elementos pessoais, não, mentira, esse aqui não é o Jung, não, esse aqui é o Murray Stein. Se a identificação com os elementos pessoais que compõem a persona, se eu acreditar que eu sou essa pessoa que eu tento mostrar para as pessoas para ser aprovado, se eu acreditar que eu sou essa persona, se a identificação com esses elementos pessoais que compõem a persona é um impedimento para a individuação, por um lado, outro obstáculo, talvez ainda muito mais difícil de superar, porque é mais sutil, é a identificação com as figuras arquetípicas do inconsciente coletivo. Então ele tá dizendo assim, olha, se já vai ser muito difícil você se sentir segura de verdade sendo você e se tornar um indivíduo que realmente amadureceu, que realmente integrou todo o seu ser, que realmente se separou de todas as expectativas familiares, sociais e conseguiu desenvolver verdadeiramente uma identidade segura. Se a identificação com a máscara, né? Com a primeira pessoa que você se tornou para agradar todo mundo. Se isso já é um impedimento muito mais difícil, porém muito mais sutil, que as pessoas não entendem como ele é perigoso, é a identificação com as figuras arquetípicas do inconsciente coletivo. Aí ele conta. Ao longo de sua autoanálise, Jung descobriu a gravidade dessa segunda ameaça à individuação. Depois de analisada e decomposta a persona, ou seja, vamos supor que eu fale assim, por que que eu tenho uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu sou tão
prestativa. Aí eu descubro, porque a minha mãe falava isso, a minha tia falava aquilo. Então eu vou decompondo essa persona que eu criei, tá? Depois de analisada e decomposta a persona, afirma Jung numa palestra em 1916. As imagens do inconsciente coletivo afloram, por quê? Porque eu cheguei no complexo. Quando eu falo, por que eu insisto em fazer tudo para todo mundo? Isso é a persona. Porque tem um complexo dentro de mim. Quando eu chego na dor desse complexo, então ele está dizendo aqui, as imagens do inconsciente coletivo afloram e se põem à disposição para identificação. Complexos, arquétipos, lembra? Compensação. Toquei na dor do complexo, arquétipo se levanta. Muito bem. Deve-se acrescentar que isso também pode acontecer se uma pessoa deixou de formar previamente uma persona psicossocial adaptada de maneira adequada. De modo que, por necessidade compensatória, seria criada uma persona plasmada em imagens arquetípicas grandiosas, como o herói. Então, veja, uma pessoa como essa adolescente que ativa o arquétipo da Cleópatra nem teve tempo de fazer uma persona adaptativa. Ela simplesmente já teve a sua identidade plasmada em imagens arquetípicas grandiosas como o herói. Olha que o Jung fala. Assumir esse tipo de identidade ilusória é fatal para a individuação. Quanto mais essas imagens chegam a você e não são compreendidas, isso é o Jung falando, mais você está na sociedade dos deuses ou, se preferir, na sociedade dos lunáticos. Você não está mais na sociedade humana, pois não consegue exprimir-se. Só quando você pode dizer, essa imagem é assim e é assado, que você volta a integrar a sociedade humana. Qualquer pessoa pode ser apanhada por essas coisas e se perder nelas. Algumas desperdiçam a experiência dizendo que tudo isso é tolice e perdendo assim o que é mais valioso. Última coisa que a gente vai ler daqui. Os arquétipos são ahistóricos e atemporais, e identificar-se com eles é perder as raízes específicas de cada um no tempo e no espaço. Como imagens psíquicas universais, elas representam os aspectos gerais e ideais da existência. Agora olha o Murray falando. A lição para Jung nesse caso foi que a obra da individuação, como vimos antes, é um imperativo psicológico, exige análise redutiva em duas frentes, no que se refere à persona psicossocial. Ela consiste no fato do indivíduo diferenciar-se e dissolver a identidade que se formou ao longo do tempo e da história. No que se refere à sombra, ou seja, depois que eu trabalho essa persona aqui no processo de individuação, eu vou ter que lidar com essa sombra, que a gente aqui na Tecelã trabalha exaustivamente a questão do ânimos. Muito bem. Jung vai chamar essa relação de trabalhar esse aspecto da sombra de sigísia. No que se refere à sigísia, ela exige que o indivíduo se diferencie das imagens e das fantasias arquetípicas que emergem e propõem identificação grandiosa, porque ninguém escolhe um arquétipozinho aqui assim, né? Todo mundo, quanto mais sem identidade, mais grandioso é o arquétipo que a pessoa se identifica. Então, olha só, exige que a pessoa se diferencie das imagens e fantasias arquetípicas que emergem e propõem identificação grandiosa como compensação pelo que se perdeu ao analisar a persona. Ou seja, quando eu olho e falo, então eu não sou essa pessoa que eu finjo ser, então eu me sinto muito mais insegura do que eu assumo. Esse sentimento provoca
que a sombra, que o ânimos levante e fale, não, olha esse arquétipo de Deus aqui, sensacional, sua cara, vamos ativar ele? Entende? Para você não ficar sentindo isso daí, desses complexos que não é legal, não é mesmo? Viram que arquétipo não é assim? Que esse negócio de ir ficar na fila do supermercado para comprar arquétipo. Então, qual que é? Mas, Dani, então, o que seria o ideal pela perspectiva da psicologia? Pela perspectiva do marketing, o ideal é você simplesmente comprar um arquétipo, botar em você e pronto, não é mesmo? Qual que é a perspectiva da psicologia? Para que você tenha um bem-estar real. Porque o que a gente está buscando? Eu ter uma experiência muito prazerosa de quem eu sou. Entende? O nome disso é individuação. Então, vamos falar agora de individuação. Individuação é o objetivo daqueles que se sentem intelectual e emocionalmente funcionais, se sentem até bem integrados socialmente, bem adaptados, têm uma qualidade razoável de vida, ou seja, tida para Jung como satisfatório, mas aspiram algo além da normalidade e da adaptação. Por que eu compro no supermercado um arquétipo e ponho em mim, falo, vai servir, vou ficar agora com o arquétipo da Cleópatra. Por que eu faço isso? Porque eu quero o quê? Eu quero adaptação. Eu quero me sentir aceita em sociedade. Eu quero me sentir adaptada. Eu quero me sentir valorizada. Certo? Quem busca isso? Uma pessoa refém de um profundo complexo de inferioridade. Então, se alguém falar, mas olha, cuidado, viu? Você vai comprar no supermercado esse monte de arquétipo aí, isso pode te custar a identidade. Ela vai falar, e eu com isso? Eu não quero ser quem eu sou mesmo? Eu não. Eu quero ser a Cleópatra. Certo? É compatível. Quem é que vai falar, não, eu quero algo além? Alguém que tem minimamente um pouquinho mais de consistência interna, um pouquinho mais de, conquistou minimamente alguma coisa, fala, não, já tô adaptado, já tá, mas posso falar, nem eu compro essa persona aqui, deve ter alguma coisa a mais, entendeu? Eu quero um pouquinho a mais. Então, essa pessoa começa a buscar a identificação, a individuação, ou seja, esse a mais da experiência de um ser mais profundo. Então, qual que é o objetivo de quem busca a individuação? Alcançar a totalidade psicológica. Agora, e a identificação? A identificação atrai pessoas que se sentem aquém e ambicionam se sentir integrados, aceitos e reconhecidos. Mas, como eu já falei aqui, o preço da identificação é a individuação. Não tem como ter as duas coisas juntos. Ou você se identifica e pega uma imagem pronta de fora que você acha bonita e põe em você, e aí não tem mais individuação. Ou você vive individuação, e qual que é o preço? Se desidentificar e tirando essas máscaras, tá? Jung propõe que o processo de individuação é um processo de transformação e ele vai usar esse processo, como símbolo desse processo de transformação, dois grandes símbolos. Um primeiro da alquimia, que é essa ideia de transformar o chumbo em ouro, o carvão em diamante, né? Que é essa ideia de algo muito precioso no profundo, de algo único, de algo raro, que é da alquimia. Então, quem busca a individuação busca essa pedra rara, essa pedra única, né? E vai usar um outro símbolo, que é o símbolo da transformação da lagarta em borboleta. São dois símbolos da individuação. A identificação ou ativação, como é muito comum, com um arquétipo, é o que o marketing faz, oferecendo para a lagarta uma roupa. Entendeu? Então, quem compra as vestes arquetípicas? As lagartas que falam, eu nunca vou ser borboleta.
Eu não tenho a menor chance. E veja, não sou eu que tô dizendo, você que se identifica com a Cleópatra não vai ser. Não é nada disso. Eu tô falando, essa pessoa no mais profundo olha pra si por causa dos complexos e fala, posso falar? Nunca vou ser uma borboleta. Nunca vou ser um diamante. O que eu mais quero mesmo é ser uma lagarta bem vestida. É isso. Então tem pra todo mundo, entendeu? Tem pra todo mundo. O que a gente precisa olhar e falar? Será que eu me sinto assim? A individuação é um caminho de totalidade psicológico. A manifestação, que busca a manifestação do self, do si mesmo, de uma identidade suprema. Para isso, ela implica em morte e renascimento. Então, são símbolos da individuação, por exemplo, a troca de pele da serpente. A ideia é o entendimento de eu vou me despir de máscaras para chegar num lugar muito profundo e muito essencial. Então, o que eu quero que você entenda? Que a psicologia propõe um tirar, enquanto o marketing propõe um pôr. Não tem como essas duas coisas coexistirem. Entende? Não tem. Até porque a proposta do marketing é o mundo da matéria. No final da história vai ter o quê? Dinheiro. E aí você fez o quê? Nossa, eu ganhei um dinheiro. Qual foi o custo? O que me custou esse dinheiro? A sua essência mais profunda, a alma. E qual que é a proposta da psicologia da individuação? Olha, você vai ter que tirar máscaras. Mas isso aqui não vai me custar nada? Pode custar sim. Pode custar coisas, você pode perder dinheiro, você pode perder o emprego, você pode... Mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ter a experiência de ser borboleta. Você tem que ver, será que você tem alguma pretensão de voar? Talvez não. Talvez ser uma lagarta bem vestida seja tudo o que você mais quer na vida. Cada um de nós tem que parar e falar, deixa eu pensar. Profundo, né? Eu sei que tá sendo difícil aqui. Olha o que Jung diz. Uso o termo individuação como um processo que gera um indivíduo psicológico, ou seja, uma unidade indivisível. Jung também vai dizer, da união dos conteúdos consciente e inconsciente, emergem novas situações ou estados de consciência que vão promover a individuação. Jung também vai dizer, o homem possui uma faculdade muito valiosa para os propósitos coletivos, mas extremamente nociva para a individuação, sua tendência à imitação. Última coisa que ele diz aqui na nossa aula é, a riqueza de possibilidades da psique coletiva confunde e ofusca. Então, veja, daí, de tudo esse mundaréu de coisas, tinha mais coisas aqui, mas... Não, eu vou mais um pouquinho. Que é da onde eu tirei a frase que eu falo num Reels e que todo mundo fala, ai, ela não sabe o que ela tá falando. Quando eu digo, arquétipos são prisões. Aqui dá pra vocês terem um mínimo embasamento para entender que arquétipos são prisões. Difícil, sim, é muito difícil. Isso é assunto muito sério, sim, muito sério. Muito bem, agora vamos lá. Cadê onde que Jung fala sobre isso? Veja, então qual que é o risco de você, por essa necessidade compensatória, ter a sua identidade plasmada em imagens arquetípicas grandiosas, como Jung diz, tá? Um exemplo disso, recente, vocês lembram aquele filme Dom Juan de Marco? É isso. O que aconteceu com aquele moço? Ele, por causa dos seus complexos, se identificou com o arquétipo do amante, acreditou, virou o Dom Juan, entendeu? E super funcionava, desde que ele interpretasse aquilo eternamente, ficava vestido de zorro continuamente. Só que em profundo sofrimento. Por quê? Porque ele conseguia viver uma vinculação profunda e real? Não. Olha só, se uma pessoa sucumbe a essa tentação,
né, da boutique da lagarta, o resultado é uma inflação psicológica, um estado de exaltação. Jung chama esse estado de personalidade mana. Aonde está esse texto? É um texto difícil de ler, mas se vocês quiserem estudar, tá aqui nesse O Eu e o Inconsciente, página, deixa eu ver que página que é essa aqui, 118, a personalidade mana. E aí é esse resultado final, tá? De quem resolve na boutique da lagarta. Por quê? O que acontece? Veja, o objetivo é que eu deixe de ser o eu, o ego, e me torne o si mesmo. Como que eu consigo fazer isso para o bem de toda a humanidade? Eu integrar os meus aspectos sombrios, e isso implica em eu lidar com todo esse sentimento, por exemplo, de inferioridade, com todos esses sentimentos que não são tão bonitinhos, etc. O eu, o ego, luta enlouquecidamente. Ele fala, não, eu sou o máximo, eu sou o poder, eu quero ir na boutique da lagarta. Então, qual que é o grande problema? Quando o eu, é isso que é essa personalidade humana, presta atenção. Quando o eu olha para o inconsciente, para os arquétipos e fala, quer saber? Eu vou pegar você e pôr dentro de mim. Não funciona assim. Sou eu que tô lá dentro. Não é aquilo que está dentro de mim. O inconsciente não cabe no eu. Entende? É muito grande. Mas o eu inflado, a lagarta que não consegue admitir o seu sentimento de inferioridade e quer se vestir de super-eu e exercer domínio, tomar o poder arquetípico e falar, é meu, eu sou a Cleópatra. Esse eu que faz isso vai desenvolver essa personalidade mana, que é essa inflação psicológica, tá? Que é essa noção enganosa de poder pessoal que vai fazer com que, por exemplo, no filme Dom Juan, o cara acredite que é o Dom Juan, o Jung dá o exemplo de Nietzsche falando, como que é o nome do profeta que ele acredita que ele é? Foi o caso de Nietzsche, que se identificou e inflou com a figura arquetípica de Zaratustra. Muito bem, olha só. Essa personalidade humana, vou ler aqui o que eu escrevi para ficar mais rápido. Quando eu não tenho humildade para entender que o conteúdo inconsciente não lhe pertence, e tenta se apoderar dele, não se sujeitando à sua complexidade, ou seja, à sua realidade bipolar e a todas as suas instâncias psíquicas, que é a sombra, que é isso, que é aquilo, fala, isso aqui nada é importante, o que importa é que só o eu, quando o eu não tem essa humildade, ele não entende que os atributos de mana, ou seja, os atributos de poder, não pertencem ao eu. O poder é arquetípico, não pertence ao eu. É isso que Jung está ensinando. O inconsciente, então, em um movimento de resposta, em um movimento compensatório, não é de vingança, não é castigo, é num movimento compensatório para restabelecer o equilíbrio, toma posse da personalidade do eu, subjuga o eu. É daí que vem o termo tão usado por Jung de ser possuído por um arquétipo, tá? Então, o risco da personalidade humana é quando uma pessoa se torna possuída por um arquétipo, perde completamente essa noção de eu. Possuída por um arquétipo, perde a sua chance de transformação e começa um processo automático de regressão. Para! Aqui, ó. Então não é simplesmente assim, eu vou na boutique da lagarta, compro uma roupa e não posso... o preço é que você nunca mais vai virar borboleta? Não, o preço é que você vai regredir como lagarta. Como assim? Por quê? Porque quais são as primeiras identificações arquetípicas? As figuras parentais. Então, quando eu vou na boutique da lagarta e falo, eu quero comprar o arquétipo da Cleópatra e eu vou sair daqui vestida, ativada, poderosa no arquétipo da Cleópatra, esse movimento do inconsciente em mim subjuga eu me torno possuída por esse arquétipo, ou seja, eu passo a acreditar que eu sou a Cleópatra, passo a acreditar que eu sou o arquétipo do governante. Veja,
Se você entende Jung e entende esse movimento compensatório, você vai olhar para todas essas pessoas, todas essas mulheres identificadas, se vendendo como arquétipo da amante, se vendendo como arquétipo do governante, vai falar: se os arquétipos são compensatórios, a situação aí deve estar meio ruim, não é mesmo? Entendeu? A identificação é sempre compensatória. Essa pessoa se torna possuída, então ela passa a acreditar verdadeiramente que ela é a Cleópatra. Só que, o que acontece com esse eu, com esse sujeito psíquico realmente? Ele regride se identificando com as figuras parentais, ou seja, essa pessoa vai, no caso, se ela for uma mulher, vai se identificar mais com a sua própria mãe. Então, o ideal no processo de identificação, de individuação, é que eu vou me desassociando da mãe e criando quem eu sou. Se eu vou na boutique da lagarta, eu volto a me tornar uma só com a minha mãe, e os homens completamente identificados com o pai. E essa regressão se torna uma regressão a um sujeito infantil. Então, aonde isso vai se refletir? Nas minhas relações afetivas. Então, quanto mais uma pessoa, quanto mais poderosa é a roupa que ela compra na boutique da lagarta, mais infantil ela vai se posicionar nas suas relações íntimas e afetivas, porque ela está vivendo um processo de regressão psíquica sem saber. Jung vai dizer o quê? Que ela regride a uma esfera infantil e volta a ter necessidades emocionais infantis, porque ela vai precisar comprovar o tempo todo que ela é a Cleópatra. Nossa, Dani, mas e daí? Nunca mais a pessoa vai se libertar disso? Ele diz sim, há uma forma de se libertar. Ela tem que admitir o sentimento de inferioridade. Assim que o eu se humildece, o processo de regressão para. Então, Jung vai dizer, para finalizar a última coisa, ele vai dizer o quê? Que, na verdade, a proposta da psicologia, então, é uma proposta de crescimento negativo. Como assim? Eu cresço quanto mais eu assumo as coisas que antes eu não aceitava em mim. Então, não é esse crescimento que o marketing propõe, mas é um crescimento que vai gerar em mim um profundo sentimento de segurança, de um si mesmo, né? De uma totalidade de um ser, uma experiência prazerosa de um ser total, não de um ser fantasiado. Como vocês podem ver, não é simples assim esse assunto de arquétipos. Mas agora eu acho que vocês conseguiram entender a minha frase que arquétipos são prisões. Certo? Arquétipos são prisões. Qual que é o objetivo? Que você se desidentifique de arquétipos. E não que você se identifique com arquétipos. Essa é a proposta, é completamente contrária. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é bem complexo, bem difícil, mas vai ficar gravado, vocês assistam de novo, pensem sobre isso. Principalmente se te incomodou, eu sei que tem muita gente envolvida com esse assunto de arquétipos, e aí falam, e agora, o que eu vou fazer com meus projetos de vender ativação de arquétipo? Então, você vai amadurecer, gatinha, você vai amadurecer. Tá bom? Vai amadurecer, vai viver cura profunda, vai parar de se iludir, que daí vai ser muito melhor para você e para todo mundo, não é mesmo? Imagina, a gente vai se ajudar muito mais como mulheres se a gente apoiar um processo de individuação e não de identificação, não é mesmo? Ó, um beijo para vocês, muito obrigada, viu? Muito obrigada.